Olá, bom dia a todas, bom dia a todos, bem-vindos a mais um encontro de celebração, esse lugar onde a gente se reúne todas as semanas para louvar e agradecer o nome do Senhor, para falar das maravilhas que Ele fez na vida de cada um de nós. Estarmos vivos já é uma grande maravilha, amém? E nessa manhã de domingo, a gente gostaria de dizer para você já correr, hoje é dia de ceia. Separa lá aquele seu pedaço de pão e um cálice de vinho, porque hoje a gente cumpre o mandamento de Jesus, que é fazer todos os dias menção, lembrança do seu nome quando nos reunimos. Amém? Então todo domingo do mês a gente faz a Santa Ceia. E é legal que, se você esteja conosco, a palavra de Deus diz que é um mandamento tão forte que aquele que não come do corpo de Cristo, não bebe do seu sangue, não tem parte com ele. Verdade. E a gente precisa declarar no mundo espiritual que temos parte com ele.
Hoje minha esposa falou uma coisa que me falou muito o coração. O mundo espiritual se reflete no mundo físico. Sabe? O mundo espiritual se reflete no mundo físico. Isso me fez lembrar uma palavra que eu preciso que vocês leiam comigo. Em 2 Coríntios. Desculpa, 1 Coríntios. 1 Coríntios 1, a partir do versículo 30. Vamos ler junto, 1 Coríntios 1, a partir do versículo 30. Que é muito importante a gente ter noção do quanto o mundo espiritual se manifesta no mundo físico. Isso aconteceu porque eu cheguei a um momento de grande tribulação por conta de algo que aconteceu, e a minha esposa falou assim: amor, presta atenção, o mundo espiritual se reflete no mundo físico. Então é necessário que a gente tenha algumas certezas em nossos corações. Amém? Todos acharam? 1 Coríntios 1, verso 30. Vamos lá. Portanto, vós sois dele em Cristo Jesus. Vós sois de quem? De Deus em Cristo Jesus. O qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. A fim de que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Se a gente tem noção que o mundo espiritual se reflete no mundo físico, a gente precisa todos os dias a certeza de que somos dele. Aleluia. E somos dele em quem? Em Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo Jesus se entregou a si mesmo para que através da sua vida nós tivéssemos vida nele. Amém? Então, Senhor, se a gente é teu, é necessário que a gente tenha consciência todos os dias que toda honra, toda glória, todo louvor precisa ser em Ti. Seja para glorificar o Teu nome, seja para manifestar a Tua glória, seja para te dizer: Tu és o meu Deus. Então que nessa manhã, nesse encontro de celebração, a gente possa celebrar, a gente possa se alegrar, a gente possa manifestar a alegria que existe no nosso coração de sermos dele. Amém? Amém. Amém? Aleluia. Feche seus olhos, se possível, vamos orar. Senhor, nós te damos graças porque somos teus em Cristo. E só somos teus em Cristo porque Tu primeiro nos amou e entregou o Seu Filho, para que através dele fôssemos resgatados da mão da morte e vivêssemos em Ti a vida que Tu tem programado no Teu coração para cada um de nós. Então, Senhor, prepara o nosso coração, prepara nossas mentes, prepara, Senhor, o nosso espírito para viver as coisas espirituais, e que quando se manifestem no mundo físico a gente saiba de quem nós somos. E nós declaramos nessa manhã, Senhor, que nós somos teus. Nós assim declaramos em nome do Senhor Jesus. Então, Senhor, toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar em nossas vidas. Toma o Teu lugar, Senhor, no mais íntimo do nosso ser. E manifesta, Senhor, a Sua luz brilhando em nós. E que a gente possa cantar: através de mim, Jesus clareia. E possa brilhar a luz do Senhor em nossas vidas, como o rosto de Moisés brilhou, Pai. E nós pedimos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amor. Pastora Amy está linda. Bom dia a todos. Graça e paz. Que bom poder estarmos aqui adorando o Senhor, exaltando o nome dele na manhã deste dia. Uma manhã chuvosa, onde nós temos aí enfrentado uma semana, não, foram 2 dias de chuvas muito fortes. Então, que você possa orar pelas pessoas que estão passando nesse momento por uma dificuldade por causa das águas, e possa orar também para que Deus tenha compaixão e misericórdia de nós, para que não nos afete, não nos machuque, não nos fira. Eu vou deixar aqui para a igreja na manhã deste dia um versículo que me chamou muita atenção, que fica em Romanos, apesar de Romanos eu gostar, porque acho que é uma carta que Deus fala muito ao nosso coraçãozinho, mas que está nos mimando quando a gente lê Romanos, né?
Romanos 8, 9, 10, mas aqui ele fala uma coisa com Israel que é para nós também. Olha só, Romanos 10, Romanos 10, 19, diz assim, ó: mas digo, porventura, Israel não soube. Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Isaías ousadamente disse: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifesto aos que por mim não perguntavam. Todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Olha só, essa carta de Romanos fala sobre o Antigo Testamento, sobre um fato do povo de Israel, que era o quê? Não buscar o Senhor. E Deus fala: eu fui achado por um povo que não me buscava. Ou seja, porque Deus já estava com Israel, Ele já estava com eles, mas eles não buscavam o Senhor. Sabe, às vezes, e hoje eu tenho visto, cada vez que os séculos se aproximam, cada vez que os anos se aproximam, parece que a igreja tem esquecido de buscar o Senhor. É como se dissesse: não, já sou de Deus, eu não preciso, isso é para eles. E o Senhor fala para a gente buscar enquanto a gente ainda pode achar. E aí vem alguém que você acha que não merece, alguém que você acha que não cabe buscar a Deus, e essa pessoa vem e encontra Deus. E aí o Senhor fala através de Moisés ao povo: eu vos meterei ciúme, eu vos provocarei a ira, porque vocês acham que vocês são tão bons e superiores, e eu vou ser achado por alguém que vocês desprezam. O Senhor quer ser achado pelos desprezados, pelos vis, por aqueles que são as coisas loucas deste mundo, por aqueles que não têm aparência. O Senhor quer ser achado por mim e por você. E o Senhor fala: vou provocar ciúme e ira. E por que Ele fala desses dois sentimentos? Porque o ciúme, não esse ciúme doentio de invadir os lugares, de quebrar tudo, de tomar como posse, mas o ciúme, ele fala assim, de você olhar para o outro e falar: poxa, eu podia viver isso, porque eu também tenho alguém especial na minha vida, que é Deus. Por que eu não estou vivendo? E a ira é: Deus, se manifesta na minha vida. Por que Deus nos permite a gente se irar às vezes com algumas coisas? É para você tomar atitude e se mover desse lugar. Sabe, quantos aqui já sofreram injustiça? O que a injustiça gera em nós? Uma ira, uma raiva. Por que eu estou passando? Por que fez isso comigo? É para você se mover. É para você parar de ficar deixando dar murro no seu rosto e achar que está tudo bem. O Senhor mandou a gente dar outra face, mas não é sobre isso. É sobre ver a injustiça e clamar. E se colocar como um atalaia, dobrar os teus joelhos. A injustiça opera a ira, mas é para isso, é para que eu e você tenhamos força o suficiente de dizer: não, não vai ser desse jeito. Eu vou orar, eu vou buscar a Deus, até o não virar sim, até Deus responder com justiça, até as coisas mudarem, se transformarem na minha vida. Eu não posso permitir que eu venha viver apanhando um round após outro round e nada mudar. Então, quando Deus falou que ia fazer isso com Israel, é porque naquele momento Ele já estava olhando e dizendo: você precisa se posicionar, você precisa tomar postura. Ei, você precisa se posicionar, você precisa tomar postura, para que ninguém tome aquilo que Deus deu para você. Porque tudo aquilo que a gente despreza, a gente perde. Então cuidado com os lábios, cuidado com o que você profetiza, cuidado com aquilo que você diz, pois a palavra mesmo diz: aquilo que eu temi me sobreveio. Não profetiza as coisas no momento da raiva, não profetiza as coisas no momento. E se você disser, se arrependa, porque o arrependimento é aquilo que quebra a cadeia do que foi liberado no mundo espiritual. É pelo arrependimento que nós aceitamos Jesus.
e quebramos toda a maldição que havia sido lançada em nossa vida. Então, em nome de Jesus, te convido a você ficar de pé, a tomar postura e não deixar mais o inimigo dar na sua cara. Pelo contrário, você vai usar esse ciúme para dizer: Senhor, se eles estão vivendo isso, eu também vou viver grandes coisas. Porque nós sofremos muito para chegar até aqui. A igreja passou por muita coisa para chegar até aqui. Para você agora baixar a cabeça e dizer: ah, coitado de mim. Não. Você vai dizer para o mundo espiritual: ei, mundo espiritual, eu estou de pé. E eu vou permanecer. E tudo aquilo que me foi roubado, que me foi tirado, eu vou receber de volta em nome de Jesus. Para que a glória de Deus seja manifesta. Para que Deus seja manifesto através da minha vida, através dos meus sonhos, através dos meus anseios, através das minhas vontades. Aleluia! Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Sabe por quê? Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos negativo, pois o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Sabe por quê? Em nome de Jesus, estamos de pé, para a glória de Deus Pai, para o louvor do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Aleluia! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Aleluia!
Você está de pé, para a glória de Deus Pai. Para de ficar se vitimizando. Nós sofremos muitas coisas para chegarmos até aqui. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de vencer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. E não vai em nome de Jesus. Não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Você não pode ser paralisado pelas coisas que estão ao seu redor, querido. Isso tudo é mover de Deus na sua vida. Olha quanta coisa a igreja já enfrentou para que eu e você pudéssemos estar aqui louvando o nome do Senhor com alegria. Aleluia! Se apega ao Senhor. Se apega às coisas que Deus tem para fazer. Lança fora esse medo bobo. Lança fora. Em nome de Jesus. A igreja do Senhor. Porque muitas pessoas acham que a manifestação do mal não é de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa. Até o mal coopera para o teu bem. Quando Deus ungiu a Davi para ele virar rei, Deus não colocou ele no palácio. Deus colocou foi um gigante no meio do caminho. Sabe? Deus não trouxe uma coroa de brinde aqui na caixa para você, Davi, virou rei. Não, ele trouxe um gigante porque Deus precisava de atitude. O mundo espiritual vai se mover porque ele está vendo o que Deus está fazendo a seu favor. E você precisa se mover igualmente. E acreditar naquilo que Deus falou com você. É crer contra a esperança. Deus falou para Abraão que ele seria pai depois de velho. E ele creu contra a esperança. E esse mesmo homem foi pai de multidões. Você precisa crer contra a esperança. Você precisa ir contra aquilo que está sendo mostrado e clamar ao Senhor. Teve um momento que Davi errou na vida dele. Mas mesmo ele errando, ele não falou, eu vou entregar os pontos. Não, ele foi lá, dobrou o joelho, orou e falou, Senhor, poupa a vida do meu filho. Ele já acordou orando e falou, não vou sair daqui enquanto Deus não me responder. Porque tudo que eu preciso não está aqui comigo, não está na terra, não está no homem, está em Deus. E é nele que você tem que buscar as coisas que você precisa. Hoje a gente acordou, a gente já tinha limpado a igreja, tinha arrumado. A igreja estava uma bagunça, porque infelizmente a gente permitiu que a cabritinha se soltasse e elas correram para a igreja. Eu falei, amor, não se preocupa. É uma ação espiritual. Mas a gente vai continuar. Toda vez que tentarem nos atacar, a gente precisa olhar assim, o que está acontecendo espiritualmente? Por que esse gigante está se levantando? Pode ser que tenha uma coroa aí para você amanhã. E se você ligar para esse gigante, você acaba perdendo a coroa. Então, quando você não sabe fazer, adora. Adora, canta ao Senhor. Louva, exalta o nome dele. Se eu não sei o que está acontecendo, me perdoa, muda o quadro, transforma. Aleluia. Senhor, muda o quadro. Aleluia, aleluia, aleluia. Como Davi, eu quero adorar diante da morte. Não vou me prostrar. Ele adorou naquela situação, depois que o filho morreu. Olha aí.
assim. Nos dias de hoje, mesmo na decepção, Deus achar um adorador é muito difícil. Na provação, louvar, abre mão da própria dor e o adorar. Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, faz o inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora. A qualquer momento ele se ergue e adora, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus. Você sabe que a sua adoração move o mundo espiritual ao seu favor. Então não cala a sua boca, busca no Senhor. Aleluia. Ele entrou no templo para adorar. Deixou seu luto, deixou seu lar. Queria saber o pensamento de Davi depois que o filho morreu. O coração de Deus se derreteu ao ver Davi. Rompeu seu luto, foi o que ele escolheu. Davi se prostrou, rasgou seu coração. Deus curou a sua dor através da adoração. Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, faz o inferno estremecer. Não tem momento e nem hora. A qualquer momento ele se ergue, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus. Move a mão de Deus. Move a mão. Se permita adorar o Senhor e buscar nele a resposta que você precisa. Davi estava num momento de fragilidade. Ele apenas adorou o Senhor. Adore, adore. Ele adorou. Ele se lançou. Isso é intimidade, querido. Não importa a situação. Não importa a situação. Adore, adore o Senhor. Exalte o nome dele. Já acorda de manhã tronando e se colocando diante dele. Apenas adore o Senhor, ouve o nome dele. Diga: ele é santo, ele é maravilhoso, ele é poderoso, ele é soberano. Não há outro como ele. Não importa a situação. Esse adorador, adorando, esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador faz o inferno estremecer. A qualquer momento, porque sabe que a sua adoração move a mão de Deus. Perto está o Senhor de quem tem um coração quebrantado e contrito. Então se lança diante do Senhor. Ah, mas foi eu que causei. Ah, mas eu caí, mas eu errei. Querido, se lança no Senhor. Deixa Deus fazer. Ah, mas foi minha culpa. Foi. Geralmente é a nossa culpa. Mas você tem um Deus para recorrer, para buscar, para se lançar. Sabe por que Davi foi lá? Davi tinha pecado, tinha feito uma coisa horrível. Ele já era rei, fez algo horrível, horrendo. Mas ele tinha intimidade, ele sabia quem ele podia recorrer. Porque o não já estava ali, mas ele estava em busca do sim.
Você precisa conhecer quem é Deus, você precisa se lançar e ter intimidade. Porque senão você vai em qualquer vento de doutrina, qualquer coisa que alguém fala, você recebe. Tenha noção de quem é Deus na sua vida. Essa semana a gente passou por esse momento de perseguição, como eu disse aqui um tempinho atrás, antes do outro louvor. E a gente indo alimentar as galinhas, eu levei um tombo muito forte. E fiquei com o meu braço preso, ao ponto de que isso aqui que eu estou fazendo, eu não conseguia fazer. Eu até achei que havia quebrado o braço, mas eu falei, não, eu vou aguardar. Eu vou aguardar em Deus. E eu orava assim, Senhor, cura meu braço. Eu sei que pode parecer, não façam isso, se você não crê. Vá ao médico, busque ajuda. Mas eu falei, não foi nada. Eu creio que não foi nada. E glória a Deus, eu acredito que foi só muscular. Falei, se der uma pior, eu vou ao médico. Não tenho medo de médico. Gente que tem um receio, né? Mas eu tenho intimidade com Deus. Então, se você tem intimidade com Deus, vai buscar um médico, mais ore. Vai tomar um remédio, mais ore. Antes de qualquer coisa, busca o Senhor. E Davi, diante daquela morte ali do filho, já dita, ele foi buscar a Deus. Porque quem tem que dar a última palavra não é o homem, é Deus. Então busque no Senhor. Tem um senhor que veio aqui há um tempinho atrás. Ele estava verde igual o Hulk, né, amor? Aí o Senhor falou no meu coração, ora por ele. Aí eu chamei meu irmão e falei, irmão, eu posso orar por você? Aí o irmão ficou assim meio estranho, porque ele professa outra fé, mas ele deixou. E ele mesmo disse com as próprias palavras dele, que depois daquela oração, todo o mal que ele estava sentindo foi embora. E depois ele foi ao médico. E quando ele chegou no médico, o médico disse, se você tem um Deus, você pega ele. Porque nem eu sei explicar o que aconteceu. E ele melhorou. Esse homem hoje é um testemunho do agir de Deus. Querido, ore em tempo e fora de tempo. Você tem intimidade com Deus. E se não tem, a oração vai te ajudar a ter, viu? Então ore ao Senhor. Busque ao Senhor. Se entregue diante do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha que louvor lindo. Declare isso para Deus, declare. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela intimidade. Você chegar e me acolher. Diga isso, diga para o Senhor. Eu não conheço o teu rosto, mas te reconheço em todo lugar. Nunca toquei em tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar. Não sei qual é a tua voz, mas o som dela me guia. Eu não consigo viver sem você na minha vida. Não conheço o teu rosto, mas sinto o teu. Te reconheço em todo lugar. Nunca toquei em tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar. Não sei qual é o som da tua voz, mas o som dela me guia. Eu não consigo viver sem você na minha vida. Que amor é esse? Se move dentro de mim, me alcançou com perdão, intensamente me atrair. É impossível estar distante desse amor que me cerca. Eu amo te amar, Senhor. Você ama amar o Senhor? Então declare isso com seu coração. Como é bom, Senhor, te conhecer, saber que o Senhor está comigo em todas
todos os momentos. Aleluia. Sou teu rosto, mas te reconheço em todo lugar. Nunca toquei em tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar. Não sei qual é a tua voz, mas o som dela me guia. Eu não consigo viver sem você na minha vida. Que amor é esse que se move dentro de mim? Me alcançou com perdão, intensamente me atraiu. Impossível estar diante desse amor que me cerca. Eu amo te amar, Senhor. Mas que amor é esse que se move dentro de mim? Me alcançou com perdão, imensamente me atraiu. Impossível estar distante desse amor que me cerca. Eu amo te amar, Senhor. Que amor é esse que se move dentro de mim? Me alcançou com perdão, intensamente me atraiu. É impossível estar distante desse amor que me cerca. Eu amo te amar, Senhor. Dentro de mim, me atraiu com perdão, sabe? Ele nos atraiu com perdão. Ele se entregou por mim e por você. E se você não conseguiu compreender essa manhã, nossa, querido, abre o teu coração, porque o Senhor tem falado já muito essa manhã. Olha quanta coisa o Senhor já falou conosco na manhã deste dia. E é por causa desse perdão que nós estamos de pé. Tem muita gente que acha que o evangelho é meritocracia, mas não é. Porque as coisas que nós fazemos é obrigação de filho, de quem está na casa. Agora o convite não foi por meritocracia, o convite foi por perdão, foi por misericórdia, que Ele nos convidou para fazermos parte desse reino de amor, que nos convidou para o banquete, para a mesa. E se hoje estamos aqui, estamos de pé, é pela misericórdia do Senhor, é pelo amor e perdão dEle. E o Senhor vai continuar falando conosco, amém? Você crê? Vem cá, pastor João, vamos interceder pela vida do pastor. Senhor, eis aqui teu filho, Deus, ministro da tua casa, que hoje vai falar. E o Senhor vai ministrar através dessa fala, eu tenho certeza. Então, ó Pai, visita, tira toda a preocupação, toda a dor, todo o peso. E que aqui haja somente o João Batista canal, para que nós possamos receber, Senhor, de Ti. Para que essa semente seja plantada em terra fértil. Abre os nossos ouvidos espirituais.
nos permita receber do teu maná, do teu rema, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus por sua misericórdia sobre nossas vidas. E eu queria lembrar vocês, hoje é dia de Santa Ceia. Então, geralmente após a palavra, a gente se reúne e come do pão e bebe do vinho, que é o corpo e o sangue de Cristo. Uma ordenança dada por Ele a nós, igreja. A palavra de Deus diz que aquele que não come do seu corpo e não bebe do seu sangue não tem parte com Ele. Então separa lá, corre, pega o suco de uva, o vinho, o seu pedaço de pão, porque a gente vai fazer isso juntos, daqui a pouquinho, tá bom? Amém? É incrível como a palavra do Senhor ela é viva, eficaz e mais cortante que é uma espada de dois gumes. E ela vai lá no mais profundo da gente, nos prova todo dia o quanto ela é real, o quanto ela é verdadeira, o quanto ela é atual em nossas vidas. Não é só a Bíblia não é só um livrinho de histórias que está ali. Ela é vida. E é nela que a gente se alimenta espiritualmente todos os dias. E é nela que a gente precisa mergulhar para seguirmos no processo de santificação, como já falamos aqui. E é nela que a gente descobre que a gente não é mais Simão, mas Pedro, e que existe um nome novo sobre nossas vidas, uma ordenança nova sobre nossas vidas, um agir novo sobre nossas vidas. E é nela que a gente encontra coragem para ir para ambientes que não são naturais nossos, porque quando a gente entra no ambiente de servir a Deus, a gente entra no ambiente sobrenatural. Aleluia. Então os nossos pés não podem ficar felizes em andar sobre a terra, a gente precisa ir para as águas. E o Senhor tem nos chamado aí para os oceanos esse ano e lançar a nossa rede sobre a palavra dele. Por que lançar a rede sobre a palavra dele? Porque a gente precisa pregar sobre o Evangelho. Um grande mandamento sobre nossas vidas é ir e pregar o Evangelho, essas boas novas da salvação. E aí, que Evangelho é esse? É o Evangelho que prega Cristo crucificado. Porque foi na cruz que o seu sangue foi derramado. E esse Cristo crucificado, que a si mesmo se entregou, corpo e sangue, é o que garante a nós a presença de Deus. Aleluia. Amém? Amém? Amém. Então, este lugar é o lugar de renascer. Amém. E a gente precisa entender que a gente precisa todos os dias renascer. A palavra de Deus diz, olha, que tem que nascer da água do Espírito. O Senhor Jesus falou para um grande rabino e disse, olha, se quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aquele rabino tão conhecedor da palavra, tão entendedor da letra da palavra e da lei, ele disse, mas como posso eu voltar ao ventre da minha mãe sendo eu tão velho quanto sou? Então, somente as pessoas que têm mãe viva podem fazer isso, porque e se a mãe já morreu, como é que volta ao ventre? Porque existem tantas dúvidas em nossos corações quando a gente não consegue entender o que o Espírito está falando. Verdade. Por isso, o livro de Apocalipse diz tanto: aquele que tem ouvido, ouça. Então a gente precisa ativar os nossos ouvidos espirituais para ouvir o que o Espírito de Deus tem falado à igreja. Amém? Eu quero que vocês abram suas Bíblias comigo no livro de 2 Coríntios 4. Segunda Coríntios 4. A partir do versículo 5. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus.
Pois Deus disse: das trevas resplandecerá a luz. Aleluia. A quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Glória a Deus. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Que também nós cremos, por isso também nós falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos se torne abundante as ações da graça para a glória de Deus. Sabe, Paulo estava escrevendo essa carta à igreja de Corinto, aos coríntios. E era importante ele todo dia dizer isso, porque já no tempo de Paulo já acontecia uma coisa, que eram chamados atores da fé. Sabe o que são atores da fé? O que é um ator? Alguém que não é, mas que vive um personagem. Esse é um ator. O ator pode ser eu, João, vivendo o papel de Josué, José, de André, porque eu vou simplesmente imitar algo que foi vivido ou algo que se pensou numa arte. Então eu atuo, eu sou somente um ator, eu não vivencio aquilo de forma clara, eu somente finjo que estou passando. E Paulo naquela época já tinha muitos atores da fé, aqueles que pregavam um evangelho que não era o evangelho, mas era um evangelho que trazia benefícios a si próprios. Ele diz aqui em 2 Coríntios 4, lá no início: pelo contrário, rejeitamos as coisas secretas por vergonha, versículo 2, e não agimos com engano, não falsificamos a palavra de Deus, antes recomendamos-nos a consciência de que todos os homens, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Sabe, ele diz assim: olha, o nosso evangelho que o Senhor tem nos guiado não é aqueles igual a esses atores da fé. E ele chama eles de atores da fé. Chama eles de atores da fé porque eles distorcem a palavra. Meu Deus. E o que mais tem havido nos dias de hoje é essa distorção da palavra. E Paulo, preocupado com o quanto aquilo trazia destruição para aquela igreja que estava se formando em Corinto, ele começa a dizer: olha, preste atenção, o nosso evangelho não visa manifestar a nós como os grandes, mas ao Senhor. Aleluia. Sabe, a gente precisa todos os dias olhar o que o evangelho está fazendo comigo. Ele está me manifestando ou ele está manifestando o Senhor? E Paulo, preocupado com isso, ele vai e diz isso. E olha, o que está acontecendo com nós, com a gente aqui, esse sofrimento, essas tristezas, essas desolações, essas perseguições, elas são nada, são apenas umas manifestações do mundo espiritual para que a gente pare. Mas a gente tem um ordenamento. E qual é esse ordenamento? Pregar o evangelho. Aleluia. E ele fala isso bem claro: olha, tome cuidado, no versículo 3 diz: se porém o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto. E é importante a gente descobrir o que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo? O nosso evangelho está produzindo vida ou ele está encoberto? Porque a gente precisa todos os dias promover que alguém renasça em Cristo. Todos os dias promover que alguém renasça em Cristo. E este lugar de promover e renascer é o nosso corpo,
E a gente precisa todos os dias abrir as nossas vozes e falar e falar. Porque nós precisamos falar, e a gente tem dito isso desde o início do ano, já desde o ano passado, e outras pregações a gente tem falado. A gente precisa falar, porque é pela fé. A fé só vem pelo ouvir. A salvação vem pela fé, mas a fé só vem pelo ouvir. Então, se vem pelo ouvir, é necessário que alguém fale. E é necessário que alguém fale desse Evangelho. Cristo crucificado. Cristo que se entregou em morte de cruz. E esse grande tesouro chamado Jesus Cristo, que se entregou em morte de cruz, ele precisa sair de dentro de nós. Ele precisa sair de dentro de nós em forma de palavras. Mas a gente precisa todos os dias entender que mesmo saindo de dentro de nós não somos o tesouro, nós somos apenas os vasos de barro. Verdade. Paulo falou isso para os Coríntios. Olha para os Coríntios, para a igreja de Coríntios: não se engrandeçam. O que sai de você é que precisa ser engrandecido. E aquele que sai de você é o testemunho sobre aquele que a si mesmo se entregou, que é Jesus. E esse Jesus crucificado. Porque se a gente não falar que Jesus foi crucificado, nada acontece, porque foi o sacrifício da cruz, o seu sangue derramado, o seu corpo ali exposto e dado, foi que gerou em nós a salvação. Aleluia. Foi que gerou em nós a salvação. E eu imagino o quanto a igreja de Corinto estava atribulada. Você imagina nos dias de hoje, a igreja que prega o Evangelho, que fala de Jesus, e a igreja que prega o Evangelho e fala das bênçãos. Qual que está mais cheia? A que te promete o carro, a casa, o melhor emprego, aquele casamento dos sonhos? Ou aquela que diz: olha, quem entregar sua vida em favor de mim, ganha lá. Quem está a fim de entregar a vida ou ganhar um carro? Então existem vários evangelhos, e isso gera tribulação no coração. Verdade. Sabe? Será que eu estou certo? Porque eles ganham tudo. Será que eu estou indo pelo caminho certo? Porque eles têm tudo de bom. E a semana eu vi alguém falando sobre... Tem um louvor que a gente gosta muito, 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 porque fala muito no nosso coração. E uma parte do louvor falando assim: perdendo tudo com amor e com alegria. E isso tem sido objeto de muito ataque de muitos grandes pregadores, dizendo que isso não é o Evangelho. Eu vou ler aqui Paulo: e em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer no Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Isso é ganhar ou é perder? É perder com alegria, porque a gente sabe que as nossas coisas são guardadas no mundo espiritual. Aleluia. E a nossa glória não é nesse lugar. Esse lugar é o lugar da gente perder tudo, se deixar gastar, como disse Paulo, para que outros alcancem aquele tesouro lá onde a traça não corrói. Sabe? E aí aqueles grandes pregadores, homens e mulheres de Deus, que já trouxeram muitas revelações incríveis, mas que hoje se deixaram levar pelo ganho. Tem pregado o Evangelho que se você não ganhou seu carro, você tem pecado. Meu Deus. Se você não tem o melhor marido do mundo e a melhor esposa do mundo, se você está sofrendo, se você está abatido, se você está desesperado, se você se você está atribulado, se você está perplexo, se você está angustiado, opa, tem alguma coisa errada com você. E Paulo diz o contrário. Ele diz: olha, você vai estar atribulado, você vai estar perplexo, você vai estar perseguido, você vai estar abatido, mas o Senhor está contigo todos os dias. E ele vai mais no versículo 11:
E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. Hoje a igreja entende perseguição dentro de um contexto de ideologia comunista, socialista, liberal e tudo mais. Então entrou tudo no campo da política. Estão buscando até um líder para si dentro do contexto político. O Senhor Jesus tem dito todos os dias que a gente precisa entender que mesmo que o nosso corpo seja entregue à morte todos os dias, ela tem uma função: produzir vida, apresentar Jesus. O Senhor Jesus está nos chamando hoje para entender que a gente precisa se entregar para que o agir dele opere em nós, para que o mover dele opere em nós, para que a palavra dele seja viva e eficaz sobre nossas vidas. Isso não significa o nível do meu salário, o nível do meu carro, o nível da minha casa, o nível do meu ambiente, mas o nível do meu coração, que não está entregue ao Senhor Jesus. Mas para entender isso, eu preciso entender qual é o lugar do renascer. Eu preciso entender que este lugar é o lugar do renascer. E que eu preciso ser uma fonte de onde jorra águas de água viva que vão saciar a sede daqueles que estão morrendo por falta da água, que nós estamos recusando a dar, porque estamos pregando um outro evangelho que diz: olha, para de sofrer. Um evangelho que diz: olha, com aqui você não tem problemas. Pelo contrário, o evangelho de Jesus vai te trazer problemas, vai te trazer tribulações, vai te trazer aflições, mas isso não vai te desanimar. Aleluia. Isso não vai te deixar fazer você se sentir só. Isso não vai tirar de você uma alegria que ninguém consegue tirar. Sabe, quando eu era adolescente tinha uma música que eu gostava muito também na igreja, e eu gosto muito dessas coisas porque me lembram lá o passado, e dizia: essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Por quê? Por que eu digo que essa alegria não vai mais sair? Porque essa alegria não é baseada pelas circunstâncias, mas pela certeza de que eu tenho, de que quem me escolheu vai me preparar todos os dias até o dia do juízo, onde eu serei chamado e dito: oh, vem comigo para o meu seio, vem comigo para os meus braços, vem comigo para debaixo das asas do meu Pai, porque eu te conheço. E esse é o lugar de renascer. E o lugar de renascer não é onde eu ganho o carro do ano. Amém se eu ganhar. Mas não é. E não se baseia na forma em que eu estou nesse mundo, mas na forma em que meu coração me mostra todos os dias espiritualmente como eu estou em intimidade com Deus. Não é o nível, o tamanho do meu salário, mas é o quanto eu consigo dobrar os olhos, os joelhos, fechar meus olhos e dizer: Senhor, e sentir aquele afago gostoso que a gente só sente quando existe paz em nossos corações. A gente precisa voltar ao lugar de renascer, porque a gente precisa renascer nele. Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus nos ressuscitará também por ele e nos apacentará convosco. Aleluia. Nos apresentará convosco, nos apresentará convosco. Mas aí, eu posso perguntar aqui nessa manhã: quem crê em Jesus? Quem ama Jesus ao ponto de dizer assim: eu creio em Jesus? Você crê? Então você precisa falar. E aí, pregar o evangelho é exatamente isso, gente. É falar. E eu só falo se eu creio. É verdade. Você já falou e tentou falar sobre alguma coisa que você não acredita?
Toda vez que tentaram fazer isso comigo, eu não consegui falar. Porque eu só consigo expressar e falar com toda alegria aquilo que eu acredito. E aqui no versículo 14 fala assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie, por isso eu falei. Aleluia. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, se você crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e que Ele se entregou em morte de cruz para que eu e você tivéssemos vida e ressuscitou dos mortos, vai voltar para buscar a sua igreja. A igreja, aqueles que creem e foram lavados pelo seu sangue, foram alimentados pelo seu corpo e fazem parte da família de Deus. Se você crê, você precisa falar e produzir em você esse lugar de renascer para outros. Você crê em Jesus? Eu creio. Então você precisa falar. A melhor forma de comprovar que você crê em Jesus é você proclamar a salvação dele. E esse evangelho não é: olha, vem para cá que aqui você não vai sofrer. Não. Aqui você pode até ter sofrimento, aqui você pode até ter tribulação, aqui você pode até ter perseguições, mas você não vai se sentir desamparado, não vai se sentir angustiado, você não vai se sentir... Porque em Cristo, a alegria que vai surgir no teu coração vai fazer com que essas sedes que você tem sejam supridas, como aquela mulher lá no poço. Olha, se tu beber a água que eu te der, jamais você terá sede. Sabe, a gente tem vivido no mundo com muita sede, e a gente precisa dizer que aquele que nos chamou vai matar essa sede dessa pessoa. Obrigado, Senhor. E essa sede espiritual vai tirar dela qualquer tipo de tristeza quando vier uma perseguição, uma tribulação, uma desilusão. Ela vai entender que o morrer do Senhor Jesus em nosso corpo vai nos fazer também morrer em nosso corpo para viver espiritualmente as coisas que Ele tem para nossas vidas. E o lugar de renascer está aqui, ó, em mim, em você, em cada um de nós, que precisa todos os dias demonstrar que cremos, falando de Jesus para outras pessoas, para que elas nasçam também em Jesus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E nascer de novo acontece quando você ouve as boas novas. E só ouve as boas novas aquele que tem quem fala. A melhor maneira da gente provar todos os dias que crê no Senhor Jesus é dizer todos os dias para alguém o quanto Ele é maravilhoso. O quanto Ele é maravilhoso. O quanto Ele é maravilhoso. O quanto o sacrifício na cruz gerou salvação para mim, para você, para cada um de nós. Então, esse sacrifício na cruz, cujo corpo que foi rasgado, o sangue que foi derramado, gerou em nós DNA que nos tornaram filhos de Deus, gerou em nós limpeza que nos tornou aptos a chegar à presença de Deus. Esse é o grande gerador. Amém? E aí você vai entender, você não vai ter angústia, não vai ter desânimo, não vai ter sentimento de desamparo, nem situação de sentimento de destruição, mas você vai ter uma alegria, que vai fazer você cantar: essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. E eu só consigo louvar ao Senhor com todas as dificuldades que as pessoas olham e falam assim: coitadinho dele. E depois olham e falam assim: mas como ele não consegue estar triste com aquilo tudo? Eu teria me matado se fosse eu. Qual é que é a alegria aquela? E você vai dizer assim: olha, essa alegria é Jesus. Aleluia. E quando você testemunha essa alegria que só Jesus pode trazer em nossas vidas, nos levando a Deus, você vai estar gerando uma situação de um lugar do renascer. Eu sou um lugar do renascer, você é um lugar do renascer.
A outra pessoa que ouvia essas boas novas, como aquela mulher ouviu no poço e saiu proclamando, ela vai virar lugar de renascer. E nós precisamos ser esse lugar em que as pessoas virão beber e renascer. E renascer só se renasce em Cristo. Só se renasce no Filho que a si mesmo se entregou. Só se renasce naquele que foi enviado pelo Pai em prova do seu amor por nós. Só se renasce aquele que, pós-lavado pelo sangue de Jesus, se torna a habitação do Espírito de Deus. A gente precisa todos os dias ler a palavra. E talvez alguém diga, olha, o melhor livro para começar é esse, o melhor livro para começar é aquele. Meu irmão, a partir do momento em que você aceita o Senhor Jesus, você pode abrir o livro de Números e pode estar falando sobre os números da tribo de Dan. Você vai receber uma palavra ali, porque o Espírito Santo é que revela para você. Verdade. Então não é o livro tal que você deve começar, ou o livro tal que você deve andar, ou a sequência tal que você deve fazer, mas é mergulhar na palavra. Porque quando você mergulha na palavra, o Senhor se revela através do seu Espírito e traz liberdade para você viver as coisas que o Senhor tem para a tua vida. Vivenciar tudo que o Senhor tem para você. Amém? Então a gente precisa entender que nós somos o lugar de renascer. E quando a gente entende isso, a gente entende que se a gente não fala as coisas que precisam ser faladas, não acontece o que precisa acontecer no mundo espiritual, que é a salvação, que é a liberação da salvação sobre a vida de outras pessoas. Amém? Amém. E é assim que Paulo consegue dizer para os coríntios. Eu imagino a luta que devia ser naquele povo. Eles tinham algumas questões que todos os dias diziam para ele que vocês não merecem. Primeiro porque Jesus era judeu e você é gentil. Então se Jesus veio, ele veio para o judeu. Você imagina os cristãos e judeus dizendo, Jesus era nosso, por que você está indo para aí? Talvez essa fosse a grande luta de Paulo, provar todos os dias que Jesus não era dos judeus, Jesus era de todo aquele que nele cresce. E talvez alguém vai dizer para você, mas esse Jesus aí não é para mim não. Mas não deixa de abrir tua boca, porque não é nada que você faça que vai acontecer, mas é o que você fala que faz com que o Espírito Santo opere. Verdade. Então segue falando, vai jogando a semente, sabe? Mas aqui parece tão cheio de pedra, tu não conhece. Joga a semente. Mas aqui, não, só vou jogar no campo tal, porque lá todos vão nascer bem. Não. Lança a semente. Não cabe a te julgar. Você só é o que lança a semente. Você é o que fala. Você é o que crê que Jesus pode mudar todas as coisas. Se você crê que Jesus pode mudar todas as coisas, lança tua semente na pedra. Lança tua semente no meio da estrada, lança tua semente na terra boa, lança tua semente em todos os lugares, porque se o Senhor quiser, as coisas se tornam boas para que aquela semente germine. Aleluia. E não sou eu nem você que vai dizer qual é o lugar, quem é, como é. Talvez se Paulo tivesse seguido a orientação dos outros, ele não teria ido pregar aos gentios. Mas ele foi para os gentios, porque ele sabia o quanto o Senhor Jesus poderia operar. Criei, por isso falei, também nós cremos, por isso também nós falamos. Então se tem uma prova de que nós cremos, é a gente falar todos os dias que o Senhor é bom, que o Senhor Jesus nos salvou, que o seu sangue na cruz derramado foi o que foi essencial para que a gente tivesse vida nele e vivenciássemos as coisas que o Senhor tem. Eu te digo nessa manhã, seja um lugar de renascer. Seja um lugar de renascer. Não meça as suas palavras. Não dizer, esse aqui não merece, aquele ali não vai ouvir, aquele outro ali não. Não, só joga a palavra. Você precisa conhecer o Senhor. Sabe aquela menininha? Talvez ela
pudesse ter dito, disse, ele, Senhor, que me mantém escravo, eu jamais vou ajudá-lo, ou, ele não vai acreditar. Ela falou assim, olha, eu conheço um homem que pode fazer as coisas. E foi ela falando que conhecia alguém que poderia fazer as coisas que fez aquele homem ser curado. Você conhece um homem que pode fazer as coisas por uma pessoa. Então não te cala, fala sobre ele. Fala, eu conheço um homem, Jesus. Ele morreu por mim, por você. O sangue dele nos torna aptos para estar na presença de Deus. Você está se sentindo sozinho, está pedindo oração para mim? Cara, vai direto a quem pode fazer todas as coisas, Deus. Mas eu não sou digno. Quem é? E fala para ele, eu também não sou não, olha. Quem é digno para estar na presença de Deus? Mas ele fez na minha vida, ele vai fazer na sua. Aleluia. Vai lá você dobra, você joelho, você fala, clama pelo sangue de Jesus, porque é ele que te faz você chegar na presença dele. Sabia que o sangue de Jesus te torna puro para entrar na presença de Deus? Então vai lá, você lava, entra na presença de Deus, fala direto com ele. Por que tu quer falar comigo? E aí, quando Paulo começa a dizer isso, ele diz uma coisa que eu acho que é muito interessante. O Senhor, quando ele começou todas as coisas, ele disse assim, haja luz. Ele disse a luz porque tudo estava em trevas. Só existe luz se foi necessária luz porque estava em trevas. Versículo, vamos comigo lá. Vamos comigo lá. Aqui, ó. Versículo 6. Pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação e o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Sabe? O rosto de Moisés brilhava quando ele teve contato com o Senhor. A palavra de Deus diz que quando ele desceu, todos viram que o seu rosto brilhava. O nosso rosto brilha espiritualmente. Aleluia. Quando a gente entende que os nossos corações estão inundados pela palavra de Deus. Vamos lá. 2 Coríntios 4, versículo 6. Pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Quando você mostra esse brilho de luz que existe em você para o outro, você libera o outro para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. E esse outro se torna uma outra candeia. Sabe, você tem a noção do quanto você pode ser um gerador de lugar de renascer? Porque quando essa pessoa ela encontra a iluminação em Deus, direcionada pelo Espírito, ela pode ser potencialmente produtora de outros renasceres em Cristo, de outro ser gerado em Cristo, de outro ser iluminado em Cristo, porque Deus fez em nós. Aleluia. Mas Ele fez em nós quando fomos alcançados pelo Evangelho. Então, se a gente foi alcançado pelo Evangelho e existe em nós um iluminado, um resplandecer da luz que brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, nós nos tornamos lamparinas que vão guiar outros a virem para essa claridade e se tornarem também lamparinas. É por isso que o Evangelho precisa que eu e você falemos, porque é o nosso falar que gera no outro a fé e a liberdade para que ele conheça o sangue de Jesus, seja liberto, liberado, curado, salvo e se torne ali a habitação do Espírito Santo e comece o seu processo individual de santificação. Nós precisamos entender a importância que temos de sermos o lugar do renascer. Aleluia. De sermos o lugar do renascer. Paulo estava dizendo isso para os coríntios, para o povo de Corinto. Olha,
Vocês precisam ser esse lugar de renascer. Vocês precisam crer todos os dias. Parem de ouvir esse outro evangelho que estão dizendo das coisas maravilhosas. Vocês vão passar dificuldades? Vão passar por tribulações? Vão. Mas vocês são focos de luz que precisam, em que as pessoas precisam se dirigir para também se tornarem focos de luz. Aleluia. Vocês precisam entender a importância que vocês têm para que o evangelho de Cristo seja pregado, o verdadeiro evangelho de Cristo seja pregado. Porque está muito fácil pregar esse outro evangelho, em que você não sofre, e que tudo que você vai fazer é ganhar. Aqui é outro, é perdendo tudo por amor e por alegria, sim. Entendendo que o que a gente tem aqui não é nada perto do peso de glória que teremos quando chegarmos diante do Pai. Aleluia. Sabe? É perdendo tudo com amor e com alegria. É saber que as coisas não vão bem, graças a Deus. As coisas vão bem, graças a Deus. Porque tudo coopera para o bem daquele que ama o Senhor. E se eu entendo que tudo coopera, e se eu tenho a certeza de que eu estou com a minha vida diante do altar para Deus, eu sei que todas as coisas vão cooperar para a minha vida, porque eu amo o Senhor. Mas como crer nisso? É preciso que eu me entregue e entenda que eu sou um ponto de luz. E esse meu ser ponto de luz significa que eu preciso falar. Eu criei, por isso falei. Eu creio, por isso eu falo. Por que você fala de Jesus para o outro? Porque eu creio. Ah, mas você só vive falando de Jesus, por que você fala? Porque eu creio que Ele me salvou, eu creio que Ele transformou a minha vida, eu creio que Ele tem um lugar preparado para mim, porque se não tivesse Ele teria dito, vou preparar, mas Ele disse que há um lugar, e eu estou com esse lugar, e eu quero que você esteja. Isso é falar de Jesus. Aleluia. Experimenta o sangue dele, experimenta o corpo dele, e prova, e tenha parte com ele, e você vai entender as coisas maravilhosas que vão acontecer na sua vida, que não necessariamente são reflexos do mundo físico, mas são com toda clareza ações do mundo espiritual. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, que a gente possa entender, Pai, que somos lugar de renascer, porque sobre nossas bocas está o poder de falar do Teu Filho, do grande sacrifício da cruz, do quanto Ele se entregou, do quanto a si mesmo foi se deixado rasgar e sangrar e derramar para que o Seu sangue viesse sobre a minha vida e a vida de cada um de nós e nos tornasse aptos para estar diante de Tua presença. O Teu sangue, Senhor, aspergido sobre nossas vidas e nos tornasse limpo para estar diante de Ti. Pai, que a gente possa entender que somos estes lugares, esses pontos de luz, onde no meio da escuridão as pessoas vão olhar e elas vão ouvir Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o gerador da vida, Ele é o que pode transformar você, Ele que pode mudar a situação, Ele que pode mudar a história, e elas assim conseguirem, Senhor, alcançar a salvação pelo sangue e chegar diante da Tua presença e se tornar outro ponto de luz. Senhor, a hora está acabando, o tempo está acabando, e é preciso que nós, igreja, acordemos para entender que o nosso objetivo não é trazer maravilhas desse mundo, mas é apresentar o Teu Filho como o único e suficiente Salvador, para que através da presença dEle em nós a gente alcance, Senhor, estar diante de Ti e Te louvar e dizer, Tu és o nosso Deus, e cantar, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia de Tua glória. E poder dizer isso, Senhor, com o coração derramado em Ti. Nós te pedimos, Senhor, não deixe que a gente descanse um instante a partir do momento em que a gente entender que somos o lugar de renascer, porque através das nossas falas, Senhor, o Teu Filho é apresentado e o sangue dele torna outras vidas possíveis em Ti, Senhor, transformadas em Ti, mudadas em Ti. Nós pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, gere em nós a consciência do quanto somos este lugar, Senhor, para que a gente não meça mais aonde derramar dessa água, para que o Teu Espírito haja, para que Tu venhas, para que o mundo espiritual se mova e outras pessoas sejam salvas. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.
cada vez mais diminuindo, porque o importante é que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. O importante é que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, é por ele, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se permita se lançar diante dele, se permita viver para ele, sem reservas, sem medo, se entregue. Aleluia! Virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. É
Evangelho não é sobre o que eu vou ganhar, mas eu posso te dizer que muitas das vezes é sobre o que você vai perder. Só que quando a gente perde no Senhor, é porque algo nos acrescentou. Tem uma fala que meu marido aprendeu com o pessoal da nutrição. Ele fala assim: não diga para o seu cérebro que você perdeu gordura, que você perdeu quilo, porque quando você diz isso, ele automaticamente quer ganhar. E estranhamente, olha como o nosso corpo se comporta, né? Ele recebe a informação de que perdeu gordura, então ele quer ganhar. Porque a perda, para nós, a gente recebe isso desde criança como algo terrível, como algo muito ruim. A gente não quer perder, né? Mas no Evangelho é diferente, porque nós somos apegados às coisas que muitas das vezes nos fazem mal, que nos tiram do caminho, que nos tiram do foco, que nos roubam quem é Deus. E aí o Espírito vem e nos ensina a perder essas coisas, para que as coisas que realmente são importantes tomem o lugar. A gente aprendeu a plantar, e geralmente a gente vai ter que tirar uma planta que está ali. Se a gente quiser plantar um aipim, quiser plantar um abacate, se quiser plantar uma banana, a gente vai ter que liberar espaço. Talvez esse seu jardim aí está cheio de planta que só está dando espinho, abrolho. O Espírito Santo quer arrancar, mas você está tão apegado na minha plantinha. Deixa o Espírito Santo fazer a limpeza, porque Ele quer cuidar desse jardim. E hoje é um dia muito especial, porque a gente vai sentar à mesa com Jesus. E muitas pessoas falam assim pra gente: pastora, que bom que eu posso ceiar com vocês. E tem outras pessoas que não sabiam que a gente ceia online. Nós já somos a igreja dos últimos dias. Tem muitas pessoas que não conseguem ter acesso a um ministério, a uma igreja, ou não se identificam, ou são excluídas, né? E nesse momento que a gente para cear, a gente, mesmo que distante, a gente declara no mundo espiritual que somos um corpo, que somos uma família. E eu te convido agora a tomar essa declaração. E hoje eu vou me basear no livro de Coríntios, já que a Maria hoje ministrou no livro de Coríntios. A gente vai ler 1 Coríntios 11. A gente não vai para a ceia não, a gente vai ler um pouquinho antes, a partir do 17, que diz assim, ó: apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Paulo está dando uma advertência à igreja de Corinto, porque eles se reuniam e essa reunião produzia algo que era mal, e não algo que era bom, algo que era bem. E ele diz: em primeiro lugar, ouço que há divisões entre vós, quando vos reunir como igrejas, e até certo ponto acredito que isso ainda esteja ocorrendo. Imagina, a igreja se reúne, mas há divisões. Ele fala: isso não está ocorrendo. E infelizmente isso não acabou lá, Paulo. Isso está até os dias de hoje. Há muitas divisões. E aí ele fala: pois quando vos reunir como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelo outro. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Porque a ceia, naquele tempo, não era apenas essa reunião solene que nós fazíamos ao domingo. Eles levavam cada um uma coisinha e eles compartilhavam. Só que aquele que levava mais, comia mais. E o que não levava nada, não comia nada. E Paulo falou: isso não é cear. Isso não é dar dignidade. Isso é fazer divisão. E Paulo chama atenção para isso. E hoje nós temos uma igreja que ainda se comporta desse jeito, onde eu, que me acho perfeito, excluo aquele que eu acho que não. Não, esse aqui não merece cear. Olha, tu já viu fulano?
Deus não está na vida dele, não. Muitas igrejas fazem isso. Muitas igrejas tratam a Santa Ceia como um prêmio de fim do mês, ou início de mês, ou meio de mês, para aqueles que se comportaram bem. Mas Paulo está dizendo que isso não é um prêmio. Isso é o corpo e o sangue de Jesus, que é partido por amor de todos nós. Isso inclui eu e você. Diga não à exclusão, diga não ao abandono, diga não à indignidade. Por isso que Paulo diz, sabe o que eu recebi? Eu não recebi de homem, eu recebi do Senhor. Aí ele diz no versículo 23, e vos entreguei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu, e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. E do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão, beber este cálice, proclamareis a morte do Senhor até que Ele venha. Então a gente está proclamando a morte do Senhor. Mas por quê? Porque assim como nós morremos com Ele, nesse ato profético, nós com Ele também ressuscitaremos. Então, nós vamos celebrar agora. Do mesmo modo, logo após ter dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por amor de vós. Fazer isso em memória de mim. Senhor, nós te damos graças, Pai. Obrigada. Obrigada pelo teu amor conosco. Obrigada pelo teu corpo. Esse pão agora simboliza o teu corpo. E aonde tiver agora cada um dos irmãos que estão celebrando conosco a ceia, que o Senhor possa visitá-los e incluí-los ao teu corpo, Senhor, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças te damos, ó Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice. E disse ser o cálice da nova aliança. Ou seja, o Senhor quer fazer algo novo. Quando você come, você proclama a morte dele. Quando você bebe, você proclama uma nova aliança sobre a sua vida. Pastor João, receba o corpo de Cristo. Pega o seu pãozinho agora, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus. Obrigada pelo teu sacrifício. De uma vez foi feito para que nós pudéssemos ter vida, e ao comer este pão, nós anunciamos a sua morte, para que nós venhamos morrer também todos os dias contigo. Para que assim como morremos em ti, também em ti ressuscitaremos. E essa é a nossa fé, Senhor. Podem comer do corpo de Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice e declarou: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Senhor, aqui está a sua nova aliança que foi feita conosco. E nós não cessamos de proclamar e fazemos quando nos encontramos e declaramos que este é o teu sangue, que foi derramado pelos nossos pecados, que nos purifique, que nos liga a ti. Nós recebemos do alto porque tornamos material aquilo que é espiritual. E nos unimos a ti, ó Deus, e nos tornamos filhos por adoção. Receba o sangue de Cristo. Agora eu te convido a orar, a buscar
buscar a Deus. Tire esse tempinho com o Senhor. Proclame ao Senhor Jesus. Busca o Senhor nesse momento. Fala com Ele. Todo esse momento para você clamar ao Senhor. Aleluia, Jesus, obrigado por essa manhã, Senhor, obrigado por esse momento. Nós te damos graças, Pai. Através de mim, Jesus, clareia. Através de mim, Jesus, clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus, e através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus, e através de mim, Jesus clareia. Através de nós. Deixa o Espírito Santo mover. Coloca para Ele as suas debilidades, suas fraquezas. Senhor, eu preciso confessar a Deus que eu sou falha, que eu sou fraca, mas me ajuda. Eu quero seguir contigo, eu não quero te deixar, não quero te perder, pois tudo que eu preciso, tudo que é em mim tomo por ti, Senhor. A minha vida não é mesmo sem ti. Oh, meu Deus, tem compaixão, tem misericórdia de mim, me restaura, me refaz, me permita renascer em ti. Clama ao Senhor, declara diante dele: Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso da tua presença na minha vida, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu amor, do teu favor e do teu perdão, Senhor. Oh, meu Deus, sara as minhas feridas, Senhor. Deus te convida essa manhã a renascer, a ir a um novo começo, a se lançar diante do mar, confiando nele, obedecendo a sua voz, andando com ele. Vou levar a minha luz, eu carrego a luz de Deus, e através de mim, Jesus clareia. Vem, pastor João, para a gente encerrar. Põe a mão no seu coração, eu quero orar com você e por você. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, por como o Senhor falou conosco. Nós nos sentimos ministrados, ó Deus. Obrigado por tamanho manifestar. Ó Deus, te apresentamos este mês de abril que se inicia. Toma em tuas mãos, nos guarda em tua presença, nos livra do mal, ó Deus. Conosco, Paizinho. Acampa os seus anjos ao nosso redor, nos cerca com muralha de fogo e repreende o mal, Senhor, por favor, ó Deus. Nos guarda diante dos dias maus. Nós
Resplandece a luz do teu rosto em nós, Senhor. Eu oro agora por cada um que está neste momento recebendo essa palavra. Visita cada lar em particular, Senhor. Transforma esses corações. A cada um, ó Deus, que tem buscado a tua face, visita com graça e misericórdia, Senhor. Se esse vídeo chegou no leito de hospital, cura esse enfermo, Senhor. Restaura a vida dessa pessoa. Levanta ela desse leito. Essa pessoa que está agora com as portas fechadas, abre as portas, Senhor. Essa pessoa que está sem mantimento em casa, visita, Senhor, esse armário. Visita, ó Deus. Restaura a vida dessa pessoa, Pai, para a glória do teu nome. Assim também na nossa vida, ó Deus. Nos permita renascer em Ti. Cura o nosso interior. Vem sobre nós como igreja. Em o nome de Jesus, ó Deus. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça, o amor de Deus e as duas consolações do Espírito estejam com todos aqueles que acreditam que Ele a si mesmo se entregou para que tivéssemos vida nele. E os que assim acreditam digam Amém. Amém. Avisos. Estamos falando. Como os avisos demoram a abrir, porque a gente quer uma luta constante, vamos começar então. Hoje abriu mais rápido, né? Glória a Deus. Então tá. Sejam muito bem-vindos à nova comunidade apostólica. Eu sou a pastora Amy. Sou o pastor João. E nós estamos aqui para receber você. Se você quiser conversar, né? Se tiver, pastor, eu estou precisando dialogar. Eu preciso chamar atenção na igreja disso, sabe? A maioria das pessoas que a gente recebe nos procurando, geralmente é sobre um paliativo. E eu quero falar isso com você, talvez que está nos assistindo. Talvez chegue ao seu ouvido e fale assim: pastor, meu pastor João não ajuda. Mas deixa eu dizer uma coisa. É muito difícil a gente conseguir ter compromisso com quem não tem compromisso. Como assim, pastora? Aqui no nosso ministério a gente recebe algumas pessoas. E as pessoas que a gente recebe, a gente vê que está caminhando e que querem mudança, a gente também tenta ajudar, né, pastor? Mas a pessoa aparece do nada, não sei de onde, e ela quer um socorro assim, do nada. E a gente não tem como. Até porque a nossa igreja não vive com base em dízimo e oferta. Tanto que a gente não para o culto para poder fazer isso. Aqui fica o gasofilácio e a igreja se sente à vontade para fazer. Então nós não temos mantenedores para que a gente possa dar suporte às pessoas que apareçam do nada e digam: pastor, eu preciso porque eu estou com uma conta vencida, porque eu estou sem alimento. A gente até queria poder ajudar, mas a gente não tem como. Então fica muito difícil a gente estar ajudando alguém que está vindo aqui no ministério, porque a igreja crê nisso, crê que a gente tem que ter tudo em comum, e a Bíblia fala que a gente precisa primeiro ajudar os de casa, tá na Bíblia isso. E mesmo a gente tem esse entendimento de que a gente vai ajudar os que estão caminhando conosco primeiro, e se der a gente ajuda os outros, como a gente fez quando teve aquele aguaceiro lá, na pandemia também a gente conseguiu cobrir alguns irmãos. Eu acho que tu tá saindo toda hora do foco, tá só a metade do povo te vendo. Então, tu vai indo pra lá, não parece que tá com vergonha. Você tá demorando muito. Não, mas os avisos, eu preciso dizer, porque a gente tem recebido essas pessoas. Então, talvez às vezes alguém vai dizer pra você: os pastores falam sobre ajuda. Então, quando a gente fala de ajudar, é ajuda espiritual, é de um diálogo, é de uma conversa. E você que está caminhando, eu creio que conforme a gente caminha em Deus, a nossa vida muda. Não é, pastor João? A gente melhora. Então a gente vai tentar ajudar você numa oportunidade de emprego, a gente vai tentar
fazer com que tenham coisas estáveis, não paliativo. Não o que a gente vai te dar agora e daqui a pouco acaba. Então, a igreja não é isso, sabe? Então, a gente precisa dizer, para que a gente não dizendo, fique algo, sabe? Então, nós somos a comunidade apostólica e nós estamos aqui para poder te abraçar e te acolher e te ajudar no que for possível, a partir do momento que você também dê essa liberdade. É assim que funciona o nosso ministério. Nós não queremos ser uma igreja de multidões ou uma igreja apenas de palavras, mas uma igreja que atua, né, cuidando de vidas. Amém? Então a gente quebrou... Quebrou 2 avisos já. Já falamos da oferta, já falamos... Então nosso horário de encontro é aos domingos, na parte da manhã, às 10 da manhã. Nós já quebramos o do... Como fala? O do... É que a gente já falou aqui, ó. Todo primeiro domingo, como hoje, é o nosso dia de cear. Então você vem cear conosco. É um prazer te receber aqui, tá? Ah, pastora, é longe? Não, não é longe. Compensa muito. Longe é Copacabana, você vai lá ver os fogos e ainda sai cansado. Né? Fica lá em pé o tempo todo, depois de uma multidão. Aqui na que você vai vir, você vai sentar, você vai ver os bichinhos. Se tiver uma frutinha, você vai comer uma frutinha, né, amor? Então, assim, é um lugar preparado para que você se sinta amado e acolhido. Então, vem estar conosco, fique à vontade, marque conosco, procure a gente nas nossas redes sociais e no nosso WhatsApp, tá bom? Beijo, boa semana para todos. Você quer falar mais alguma coisa? Eu sei que meu marido já está assim, para, já foi. Bom final de semana, gente.